Palavras diárias de Deus. Deus se tornou carne no lugar mais retrógrado e imundo de todos. E só dessa maneira é que Deus é capaz de mostrar claramente a totalidade de seu caráter santo e justo. E é através do que o seu caráter justo é mostrado? É mostrado quando ele julga os pecados do homem, quando julga Satanás, quando abomina o pecado e quando despreza os inimigos que se opõem a ele e se rebelam contra ele. As palavras que falo hoje são para julgar os pecados do homem, julgar a injustiça do homem, amaldiçoar a desobediência do homem, a desonestidade e a enganação do homem, as palavras e as ações do homem, tudo que está em divergência com a vontade de Deus precisa ser submetido a julgamento, e a desobediência do homem precisa ser denunciada como pecado. Suas palavras giram em torno dos princípios do julgamento. Ele usa o julgamento da injustiça do homem, a maldição da rebeldia do homem e a exposição das faces feias do homem para manifestar seu caráter justo. A santidade é uma representação de seu caráter justo. E, de fato, a santidade de Deus é efetivamente seu caráter justo. Os caracteres corruptos de vocês são o contexto das palavras de hoje. Eu os uso para falar e julgar, para executar a obra de conquista. Isso por si só é a obra real e por si só faz brilhar a santidade de Deus. Se não houver nenhum traço de caráter corrupto em você, Deus não o julgará nem lhe mostrará seu caráter justo. Já que você tem um caráter corrupto, Deus não o deixará impune, e através disso é que sua santidade é mostrada. Se Deus visse que a imundície e a rebeldia do homem fossem grandes demais, mas não falasse nem julgasse você, nem o castigasse por sua injustiça, então isso provaria que ele não é Deus, pois não teria ódio do pecado. Ele seria tão imundo quanto o homem. Hoje, é por causa da sua imundície que eu o julgo, e é por causa da sua corrupção e rebeldia que eu o castigo. Não estou ostentando o meu poder a vocês, nem oprimindo vocês deliberadamente. Eu faço essas coisas porque vocês, que nasceram nesta terra de imundície, foram tão severamente contaminados pela imundície. Vocês simplesmente perderam a sua integridade e humanidade e se tornaram como porcos, nascidos nos cantos mais sujos do mundo. E é por isso que são julgados e que deixo fluir a minha ira sobre vocês. É precisamente por causa desse julgamento que vocês foram capazes de ver que Deus é o Deus justo e que Deus é o Deus santo. É precisamente por causa de sua santidade e sua justiça que ele julga vocês e deixa fluir a sua ira sobre vocês. Por ele poder revelar o seu caráter justo quando vê a rebeldia do homem, e por ele poder revelar a sua santidade quando vê a imundície do homem. Isso é suficiente para mostrar que ele é o próprio Deus, que é santo e imaculado, e mesmo assim vive na terra da imundície. Se uma pessoa chafurda na lama com outros e não há nada santo nela, e ela não tem um caráter justo, então ela não está qualificada para julgar a iniquidade do homem, nem é apta
para executar o julgamento do homem. Se uma pessoa fosse julgar outra, não seria como se elas estivessem se estapeando a cara? Como as pessoas que são igualmente imundas umas com as outras poderiam estar qualificadas para julgar aquelas que lhes são iguais? Só o próprio Deus Santo é capaz de julgar toda a humanidade imunda. Como o homem poderia julgar os pecados do homem? Como o homem poderia ver os pecados do homem? E como o homem poderia estar qualificado para condenar esses pecados? Se Deus não fosse qualificado para julgar os pecados do homem, então, como ele poderia ser o próprio Deus justo? Quando os caracteres corruptos das pessoas são revelados, Deus fala a fim de julgar as pessoas, e só então as pessoas veem que Ele é santo. Conforme Ele julga e castiga o homem por seus pecados, tudo enquanto expõe os pecados do homem, nenhuma pessoa ou coisa pode escapar desse julgamento. Tudo que é imundo é julgado por ele, e só assim é que se pode dizer que seu caráter é justo. Se fosse de outro modo, como se poderia dizer que vocês são contrastes tanto de nome quanto de fato?